É, pessoal, hoje é dia de novidades de DCU. Isso porque tem uma informação muito importante envolvendo o traje do Superman. Com essa informação da pessoa dizendo que o traje do Superman pode não ser exatamente o que as pessoas estão esperando. E, rapaz, será que vai dar polêmica? Vamos tentar entender essa frase e especular em cima. Também vamos comentar da notícia envolvendo uma chamada de elenco para duas crianças que vão ter um papel proeminente no filme. E aí, duas crianças no filme do Superman, começou a especulação. São os filhos do Clark. E aí, será que são os filhos do Clark? Vamos comentar tudo isso no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, considere de apoiar o canal lá no Padrim ou aqui na guia de membros do YouTube. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E beleza, hora da rotação do celular e vamos falar do Superman Legacy. Toda essa notícia começou quando surgiu a informação que num teste de elenco para o Superman Legacy, os atores tiveram que usar um traje antigo do Superman. No caso, o traje do Superman Henry Cavill. O próprio James Gunn confirmou essa informação e até disse que o David Corenswet teve uma certa dificuldade para vestir o traje, porque ele é muito grande. E o traje todo, foi feito originalmente para servir ali o corpo do Henry Cavill. Mas acabou servindo, só foi difícil de vestir. E olha, tomara que no futuro, quando tiver o DVD, o Blu-ray, com vários extras desse filme, eles liberem esse teste de elenco aí do Superman, porque vai ser muito legal ver ele vestido com o uniforme do Henry Cavill. Lá no Batman Begins, eles liberaram o teste do Cillian Murphy para ser o Batman e o do próprio Bale também para ser o Batman. E ele estava usando um traje de um filme anterior do Batman, lá da era do Joel Schumacher. Pô, e o Cillian Murphy como Batman ali, né? A única chance que a gente vai ter de ver o Cillian Murphy como Batman. Ele que depois acabou sendo o Espantalho. E com certeza seria bem legal ver esse teste de elenco do Superman. Agora, o que se desdobrou dessa notícia foi uma outra informação que veio de algumas pessoas que sabem como que é o traje. E claro, tudo supostamente. Mas veio esse perfil do Twitter aqui, o Dan Marcos, que trabalha em Hollywood como escritor e já fez alguns filmes. E ele disse bem assim que no tweet que ele fez. Mas ouvi de um amigo que está trabalhando em Superman Legacy que o traje do Superman não será o que esperamos. E está muito curioso para saber como que os fãs irão reagir. E bem, não tem como saber o quão verdade é esse tweet. Mas enfim, é um cara que trabalha em Hollywood e tem alguns contatos. Mas eu acho que o ponto principal é debater o que ele quer dizer com isso. Uma pessoa que trabalha no filme do Superman disse para ele que está esperançoso em ver como que os fãs vão reagir com o traje do Superman e que não é o traje que as pessoas estão esperando. Olha, o que as pessoas estão esperando do traje do Superman? E aí que tá, eu não sei, porque eu acho que tem tantas pessoas que querem tantas coisas diferentes nesse traje do Superman, que é muito difícil colocar todo mundo num grupo e dizer, eles querem o traje clássico. Tem algumas pessoas que preferem o traje com a cueca e com um símbolo amarelo. Tem essa galera aí, que é o Marcelo. Tem uma outra galera, que é como eu, que prefere até com cueca, mas com símbolo escuro, como da era Flashner ou do Reino da Manhã. É o que eu prefiro. Mas também tem a galera que quer sem cueca, mas com símbolo amarelo. E aí, qual desses três grupos, por exemplo, eles estavam se referindo? Eu não sei, é aí que tá. O que veio na minha cabeça era talvez até a possibilidade deles fazerem um traje improvisado do Superman. Sabe, um traje das ruas, um traje feito em casa. Sabe como o Homem-Aranha, quando tem o seu primeiro filme, sempre tem um traje feito em casa? Os três Homens-Aranhas live action que teve no cinema, os três tiveram uma versão, feito em casa. E todo mundo gosta desses trajes. O Batman Begins teve um traje improvisado também, vocês lembram disso? E no Superman live action, isso nunca aconteceu. Tem uma história do Superman que se chama Superman Alienígena Americano, que ele realmente tem um proto-traje lá, que é um traje meio aviador. Recentemente apareceu na animação do Superman O Homem do Amanhã, e a gente viu uma coisa parecida na série de Superman e Lois com um dos filhos do Super. Agora, eu não acho que seria o traje aviador do Superman, talvez seja um pouco longe demais essa ideia. Principalmente porque é o que o James Gunn falou, o Superman já existe há algum tempo ali nesse universo. Sabe, não é o Superman que começou semana passada, ele já tá há um ano. E na minha opinião, eu não consigo ver ele usar o traje aviador lá do American Alien, por mais de um ano. Se fosse um filme de origem, aí eu ia botar fé que poderia ser. E aí eu vou para a segunda opção, que é o traje do Superman ali do início dos 952, daquela saga de Grant Morrison, que é o Superman com uma calça jeans, o Superman com uma camiseta e uma estampa do S dele. Essa é a primeira versão desse traje. Mais pra frente, nos 952, teve uma outra saga
escrita pelo Greg Pak, que se chama Superman: A Verdade. E nessa saga, o Superman abdica do traje principal do Superman e usa um traje que também é com calça jeans, e é uma camiseta do Superman, só que com um fundo preto, e não um fundo amarelo tradicional do Superman. Então lembra uma mistura de Reino do Amanhã com o traje do 952 do início. E esse traje que ele usa, improvisado, ele é importante para a história que eles contam ali. É um Superman que tenta se aproximar da população. Tem uma hora ali que ele defende a população da polícia. Ali ele coloca umas correntes gigantes para proteger a população. E claro, tem outras possibilidades aí dentro da história do Superman, existem milhões de possibilidades. Mas eu tô tentando entender o contexto do filme. E olhando o contexto, que é esse negócio dos super-heróis e a relação dos super-heróis com a humanidade, esse traje das calças jeans, né, com a camiseta, ele faz sentido. É possível você criar uma história correlacionando isso com a situação atual do Superman. Eu sei que o pessoal não gosta muito desses trajes de calça jeans do Superman, mas com certeza não seria o traje final do Superman. Poderia ser um traje improvisado que ele usa no início do filme ou no meio do filme. Vamos pensar num cenário hipotético aqui. Nesse mundo que existiram super-heróis, talvez no passado os super-heróis usavam capas. Só que isso, sei lá, foi na década de 60, na década de 70. Passado, tipo, 50 anos, ainda existindo super-heróis e a gente indo, sei lá, para uma terceira geração de super-heróis no mundo do Superman, talvez um super-herói utilizando capa seja antiquado. Estou tentando fazer um exercício mental do que pode acontecer dentro desse mundo lógico. Não é o que eu iria fazer, tá? Vocês lembram lá no filme do Watchmen que começa, né, no flashback da abertura, os super-heróis têm os trajes bem clássicos. E aí quando você chega nos dias atuais, que no caso ali no filme é situado nos anos 80, os trajes, eles evoluíram, né? O próprio Ozymandias usa um traje, né, que celebra os trajes do Joe Schumacher. Foge muito das HQs, mas, tipo, tem um conceito ali que eles tentaram aplicar meio meta em cima da evolução dos trajes de super-heróis no cinema para aquele filme. O que eu até acho que foi inteligente. O Superman começa utilizando esse traje com jeans, porque é como todos os outros super-heróis se vestem. Todos os heróis confirmados até o momento não usam capa, quero lembrar isso, hein? Então, considerando esse mundo, o Superman pode ter se adaptado para fazer o seu uniforme como esses outros heróis estão fazendo. E ele poderia passar por uma jornada de personagem para entender o seu lugar no mundo, entender o seu legado como kryptoniano, o seu lugar na Terra e a posição de herói que ele quer ter. E a partir daí, de uma identificação de como herói que ele quer ser, ele coloca a capa no final. A capa que foi o cobertor que ele veio enrolado para a Terra. Ele pode totalmente começar o filme sem uma capa e terminar com uma capa, para representar o que ele quer ser. Tô só jogando ideias aqui. O meu ponto com todo esse argumento é que a gente não pode pegar esse traje e dizer que vai ser ruim, só porque a gente acha que é ruim. Ah, mas porque não tem nada a ver com o Superman. Eu sei, não é o traje definitivo do Superman, ninguém diz que é. Grant Morrison não iria negar que é um traje feio do Superman, mas era o traje necessário para contar aquela história. Mesma coisa vai falar o Greg lá da História da Verdade. São os trajes que importam por causa da identidade visual que isso representa para aquela história. Isso significa que o traje vai ser esse? É óbvio que não, gente. É uma especulação. Mas se essa informação do Dan Marcos é verdadeira, de que tem uma pessoa dentro da produção do Superman Legacy que confiou a ele dizer que o traje não é o que as pessoas estão esperando, eu imagino que as pessoas estejam esperando algo mais clássico. E o oposto do clássico seria algo mais pés no chão, dentro do contexto do filme. E se isso for verdade, se preparem psicologicamente, porque eu espero não ter choro lá na frente, porque a gente tem que ver o traje e entender o traje no contexto da história. Não é porque ele tá com calça jeans lá que daqui no filme da Liga da Justiça ele também vai estar de calça jeans. Vai ficar feio, né? Convenhamos que ia ser feio. Mas o personagem evolui e às vezes eles usam os próprios trajes para representar a evolução do personagem. E uma coisa que eu também tento ver é quem tá fazendo o figurino do filme. Essa pessoa é a mesma que fez o Guardiões da Galáxia e do Esquadrão Suicida. Se você olhar as calças do Bloodsport, do Star-Lord, vocês vão ver que são calças mais largas, não são calças de uniformes como geralmente a gente vê do Superman. E aí eu tô tentando ver o estilo da pessoa, tentando adaptar para essa informação que a gente tá recebendo e encaixando com essa informação do jeans. Não necessariamente pode ser uma calça jeans, mas pode ser tipo uma calça que é azul, né, como a do Star-Lord,
né, num contexto que lembra essa história aí do Superman é verdade. De novo, especulação. E olha, eu acho que eu tô falando desde o ano passado do traje do Superman ter jeans. Que eu cito essa história do Grant Morrison do 952 o tempo todo, e eu já tô citando há tanto tempo que eu já até quero que seja, só pra eu poder dizer aqui que eu acertei. É claro que eu tô sendo chato, né? O que eu quero de verdade é o traje azul com cueca e o símbolo do Reino do Amanhã ou alguma coisa perto disso. Ou pelo menos é o traje que eu quero ver no final do filme. Pro meio do filme, para um traje improvisado de desenvolvimento de personagem dentro de um arco, dentro de um contexto e que vai ficar só nesse filme, pô, eu acho 100% bem-vindo esse traje aí. Na verdade, eu vou até mais longe e vou dizer que eu acho que eu iria gostar mesmo se eles fizessem 2 trajes, esse mais improvisado, Grant Morrison, e aí depois a gente vai pro traje 100% fiel no final do filme, ou pelo menos pro terceiro ato do filme. E, pô, essa ideia da capa é boa, hein? Dele tá sem capa no início e no final ter a capa. Porque é quando ele vai entender o legado dele e ele vai realmente abraçar esse legado levando nas costas. Pô, se for isso, voltem nesse vídeo. Voltem nesse vídeo. Ah, Gabriel, mas tem como saber se essa informação é verdade? Não tem. Agora tem que esperar o traje sair, né? A não ser que o James Gunn fale alguma coisa. Mas tem uma coisa que tá chamando a atenção nas frases do James Gunn, é que ele tá dando sempre uma frase um pouco reflexiva sobre o traje. Ele diz, mas o traje do Henry Cavill é um, que faz parte da história do Superman. Ah, mas o traje com cueca é um que faz parte da história. É um traje. Ele tá falando de um jeito que parece um pouco contemplativo, respeitando toda a história dos trajes, porque também parece que o traje dele, ele também quer colocar pra história do Superman, sabe? E eu não sei, eu acho isso muito legal, sabe? Eu gosto desse negócio de o cara chega ali e ele tem coragem de fazer o lado dele também, sabe? Como se ele estivesse preparando o terreno pra, gente, vamos fazer algo que pode surpreender. E aí você pega essa frase aqui do Dan Marcos, de que uma das pessoas que trabalhou nisso tá curioso em ver a reação dos fãs, é algo que chama atenção, sabe? Se isso for verdade, claro. E beleza, esse é o primeiro assunto. Falando do segundo, é que houve uma chamada de elenco para crianças entre 6 e 7 anos. Além disso, se sabe que é uma chamada de elenco para um filme da Warner, que vai ser filmado em Atlanta entre maio e junho. Ou seja, não está confirmado que é uma chamada para o elenco do Superman Legacy. Mas, né, o Superman Legacy é um filme da Warner, que vai ser gravado em Atlanta entre março e junho. Então, tipo, tudo se encaixa para realmente ser o Superman Legacy. Ah, Gabriel, mas então 2 crianças, o que será que pode ser? Então, tem muitas especulações. Nessa chamada também estão dizendo que é para um dos papéis importantes do filme. Agora, se é de fato ou não tem como saber agora. Mas na chamada diz que é. A primeira coisa que eu vi é que o pessoal tá especulando que podem ser os filhos do Superman. Ou sei lá, um é o filho do Superman e o outro é o amigo do filho do Superman no colégio. E que o Superman teria um filho de 6 anos. E olha, eu não sei, eu acho difícil ser isso. Mas por que eu acho que não é? Porque o James Gunn confirmou que são os primeiros anos do Superman. Ele tá ali, no máximo, 2 anos sendo Superman. E beleza, ele tá 2 anos em Metrópolis. Como que em 2 anos em Metrópolis ele conheceu a Lois, ficou com a Lois, casou com a Lois, teve filho com ela, e agora esses filhos em 2 anos têm 6 anos, sabe? Não tem esse tempo viável pra ele ter tido esses filhos. Ah, Gabriel, mas também pode ser o Clark Kent jovem, flashback. Poderia ser também, mas nas redes sociais o James Gunn falou que não tem Clark Kent jovem. Claro que pode ser um jogo de palavras, ele pode ter dito que não tem um Clark Kent jovem, não que não é uma criança. Aí na tangência da explicação, poderia entrar. E se não for um flashback do Clark, e sim do Lex Luthor, poderia ser alguma coisa relacionada com a amizade que o Lex Luthor criança poderia ter com o Clark. Ou alguma coisa que justifique ele perder o cabelo. Talvez isso poderia ter uma relação com um meteoro que caiu, ou com kryptonita que ele achou, e até para justificar um pouco a obsessão que ele tem, né, por pesquisa de vida alienígena. Bem, se não é um filho e se não é o Clark Kent jovem, isso nos leva à única outra resposta possível. São crianças que o Superman vai salvar no meio do filme. E que podem aparecer mais de uma vez para representar como que as crianças veem o Superman em Metrópolis, sabe? Não é nenhuma novidade isso daí, a gente já viu diversas vezes. Pô, ano passado mesmo viralizou um vídeo de um brasileiro vestido de Superman que ia no colégio, e um monte de criança brincando com o Superman ali, se divertindo com o Superman, e um monte de gente dizendo que queria ver mais disso no filme, sabe? O Superman sendo esse cara super legal que visita criança no colégio e tal. Talvez essas 2 crianças apareçam num contexto assim, e sejam fãs do Superman e acompanhem o Superman, ou não são fãs do Superman e depois são fãs do Superman, ou elas estão em perigo se o Superman salva.
Sabe, esse é o contexto que eu acho que essas crianças vão aparecer. Filhos do Clark, pra mim, é praticamente impossível. A não ser que os filhos sejam da Lana, também mais improvável ainda. Não, assim, se o James Gunn faz o Clark ter filhos com a Lana, eu já consigo ver o pessoal hateando de imediato o filme. Eu já consigo ver. Não vão fazer isso. É muita ousadia e alegria. Não vai ser isso. Não acho realmente que tem um super enigma por trás dessas crianças aí. Se você parar pra pensar, lá no Liga da Justiça do Joss Whedon, teve uma chamada de elenco pra ter uma criança. E aquela criança ficou, né, em vários pontos do filme aparecendo, né, pra mostrar a ameaça que tava surgindo lá da usina que tava o Lobo da Steppe. Vocês lembram disso, né? Bem, alguém fez um teste de elenco pra ter aquela pessoa lá atuando. As pessoas não surgem do nada nesses filmes, né? Tem toda uma preparação. Eu sei que, num primeiro momento, parece uma coisa muito grande. 2 crianças vão aparecer do filme que parece que é algo muito importante, mas a resposta mais óbvia é que elas não devem ser tão importantes assim. Sintam-se livres de debater e comentar aqui embaixo o que vocês acham que vai ser. Comentem aí sobre a questão do uniforme. Gostariam de um uniforme de Superman com jeans no primeiro momento? E aí um traje bem clássico no final do filme? Comentem aqui. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo com as novidades de Superman Legacy. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.